esperar do mestre? Bom, o mestre, ele tem uma função ingrata, né, vamos dizer assim, porque o jogador ele tá ali para se divertir. Ele pega o personagem dele, ele cria o personagem dele, joga os seus sonhos e interesses naquela ficha, fica almejando ter conquistas e enfrentamentos, sucessos e fazer com que o seu personagem seja lendário, poderoso. O que o mestre do jogo faz? Tudo. Porque ele tem que garantir que isso aconteça para todos os jogadores. Ele tem que ver qual que é o cenário, ele tem que ver as regras, ele tem que ver o sistema, ele tem que ver as criaturas, os níveis de desafio, as interações, ações e consequências. Ele tem que estipular quais são os caminhos da narrativa. E, inconscientemente, ele está criando roteiro, ele está criando tropo, ele está criando reviravolta, ele está criando os personagens, ele está criando uma infinidade de coisas ali. Então ele tá o tempo inteiro trabalhando para que o jogo aconteça. O jogador está preocupado com ele e as interferências que ele vai provocar com o grupo. O mestre está preocupado com tudo. Então, o que o jogador tem que esperar do mestre? O jogador tem que esperar do mestre que ele tenha pelo menos o básico para que ele possa fazer a história andar. E o que é o básico que um jogador inexperiente pode esperar do mestre? Que ele conheça o sistema, pelo menos o mínimo possível para narrar, que ele saiba contar uma história, por mais que seja ainda com alguma dificuldade, mas que ele tenha essa condição, e que ele escute e ajude. Eu acho que nada mais importante para o iniciante é um mestre que escute e consiga explicar. Ele consiga fazer a experiência se tornar mais fácil. Poxa, nossa, eu estou jogando D&D, eu tenho um guerreiro, ele tem nível 4, ele tem talentos, ele tem arma mágica, ele tem não sei o que, eu quero sacar a espada, pular, correr até ele, bater, e aí eu vou dar um rolamento para trás. Aí o mestre vai ter que falar assim, ó, peraí, a sua intenção é ir até ele e dar o golpe. Só que existe uma limitação de tempo. Então nós vamos parcelar a sua ação. Faz o seguinte: se o cenário está indicando que você tem que pular e correr, vamos concentrar nisso. Para você atacar o seu inimigo, o primeiro que você tem que fazer, a primeira coisa é se aproximar dele. Então, você vai correr, pular um obstáculo e chegar nele. O obstáculo é alto, eu preciso que você faça um teste de escalada para mim. Aí eu não sei o que é, ó, a ficha tá aqui, ó, só você olhar perícia, tá vendo esse número aqui? Você vai jogar o D20, o dado de 20 lados vai somar com esse. Aí a pessoa joga, conseguiu lá o sucesso dela, ele vai falar assim, então seu personagem correu um pouquinho, deu um pulo, bateu a mão no obstáculo, passou as pernas por cima e completou na investida contra o inimigo enquanto sacava a espada. Agora ele narra todas as ações dos outros. Ó, sua vez de novo. Seu personagem veio correndo com a espada sacada. E agora ele vai fazer um ataque. Como ele vai fazer esse ataque? Ele não precisa, porque o jogador experiente já joga o dado. Ele já montou ele próprio na cabeça dele o que está acontecendo. Ele mesmo já imaginou que o personagem sacou a espada, que já bateu e que. Mas o jogador inexperiente não, ele tá preocupado com o número, cara, ele tá preocupado com o dado, ele não sabe o que tá acontecendo ali. Então, o que você quer fazer? Ah, eu quero bater nele. Como? Com a espada. Então você vai usar a espada para bater nele, para isso você vai usar ataque, você vai somar isso aqui no dado. Joga. Jogou. Ah, errou. Então o seu personagem veio correndo, o inimigo estava meio de lado, mas quando viu você chegando, ele se postou de frente. Seu personagem deu um avanço com a espada erguida e bateu em posição inclinada de cima para baixo, um golpe bem poderoso. Só que o inimigo já tinha visto. Ele consegue desviar. A espada ainda resvala na armadura dele, sai uma faísca. Mas você passa com aquela espada sem provocar dano e fica agora apreensivo, porque será que ele vai te atacar? Será que ele vai te contra-atacar agora? Pronto. E aí você já deu aquela opa! Então, assim, o que você espera do mestre é que ele faça isso. Ele ajude a pessoa
a fazer as suas ações, a explorar a ficha, e ao mesmo tempo seja capaz de passar para essa pessoa o mínimo possível para que ele tenha uma experiência sensorial, criativa, imaginativa boa. Porque se a pessoa já tem experiência e ela já é criativa e imaginativa o suficiente, pode ter certeza, cara, que o trabalho do mestre vai ficar limitando isso daí. Você que assiste a gente vai ver, a gente fala muito do Líbio. Se não deixar, meu amigo, o Líbio já criou todo um cenário na cabeça dele. Ó, o que é o seu cenário, ó, que você falou pra ele. Ele esquece. Pra ele tá valendo o que tá na cabeça dele. Por quê? Porque ele é muito imaginativo. Então você tem que limitar. Fala assim, não, isso não dá, cara, não tem isso, não dá, não tem aquilo, não dá pra fazer. Agora, se a pessoa ainda está engatinhando, você tem que dar pra ela esse contexto para que ela comece a criar na cabeça dela toda a ambientação. Então, se ele não consegue fazer isso só narrando verbalmente, ele vai ter que usar desenho, ele vai ter que usar mapinha, ele vai ter que usar um monte de recursos para que isso seja possível. A gente tem um guia do mestre iniciante aqui, que eu não sei se a gente em algum momento vai refazê-lo também, mas a gente explica muita coisa do que o mestre costuma fazer, qual é o papel dele e tudo mais. E com isso também vai depender da quão experiente o mestre é no que está acontecendo. E aí isso vai influenciar também o que você deveria ou poderia fazer. Que é uma questão de, por exemplo, se vocês estão jogando uma aventura pronta, que o mestre falou, não, peguei essa aventura pronta aqui, um módulo iniciante que, que a gente vai começar a jogar agora, tenta não fugir tanto da história que está sendo tratada. Normalmente isso normalmente ter a iniciativa de mudar, de fazer as coisas diferentes, pode ser uma coisa boa. Mas quando o mestre é inexperiente e ele não sabe exatamente como lidar com isso, você pode começar a travar demais o jogo, tanto dele quanto das outras pessoas. Então, é algo que é bom você ficar no radar assim, que não dá para sempre você pirar demais nas ideias, porque isso pode acabar prejudicando o andamento da história. Eu acho que tem um ponto que é o que é meio que além disso, né? Além do que o Vermelho falou sobre o que esperar do mestre, eu acho que tem um ponto sobre o que não esperar do mestre, e isso também importa. Tá? Não é porque o mestre te dá esses recursos que o Vermelho mencionou, essa descrição, essa imersão, etc., que você não pode ter a iniciativa. E aí, esse processo de aprendizado, né, o Vermelho mencionou do Líbio, tem o jogador que às vezes é muito imaginativo, ele vai tentar descrever o negócio lá do jeito que ele pensou e que às vezes que é benéfico para ele também, né? Tem esse ponto. E o mestre vai ter que ter a função de podar. Mas eu acho que esse é um processo de construção mais interessante, em que os dois lados se colocam nessa função de construir uma narrativa elaborada, descritiva. E aí o mestre faz mais o papel de árbitro do que o papel de narrador de história. Então, assim, a gente fala muito sobre como não é para você ser o cara que só joga o dado e só escolhe a ação, né? Não é para ser um jogo de tabuleiro. Eu vou fazer a ação. Então, se você vai fazer ação, rola esse dado. Se você vai fazer aquela ação, rola outro dado. O valor é esse. Não, é para você tentar construir também. Então, a gente já deu algumas dicas pro mestre sobre se você for mestrar, como é que você tira isso do jogador. Então, você como jogador tem esse papel também, de falar, não, eu quero fazer isso. Então, tenta descrever a cena, cara. Fala assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele jeito. Eu vou pensar nisso, eu vou pensar naquilo. E aí deixa pro mestre fazer mais uma função de árbitro, uma função passiva de árbitro, do que uma função ativa de descritor do que do que o seu personagem tá fazendo. Acho que esse é um ponto importante. Só como fazer, né? Mas às vezes o porquê. Qual que é a sua intenção? O que você quer provocar? Porque aí você chama, por exemplo, o mestre ou até os seus colegas de grupo para te ajudar. Tipo, não, eu quero fazer tal ação porque eu quero provocar medo no meu inimigo. Eu quero fazer com que ele recue, eu quero fazer com que ele avance, eu quero fazer com que ele tenha certas reações. Porque aí você está extrapolando o valor numérico da ficha e o jogo do dado. Você está ajudando a narrativa e fazendo com que
o contexto da cena se amplie. A gente tava falando aqui do Selbit. Alô, Selbit. Estamos falando de você de novo. Esperamos o vídeo de resposta. A impressão que eu particularmente tenho é essa. A aventura dele já está tudo tão milimetricamente planejada que não há espaço para o improviso. As pessoas não podem tomar decisões drásticas. As minhas histórias não são assim. As histórias do Baal não são assim. As histórias do Salada, apesar de mais controladas que as minhas, também não são assim. Se o jogador resolver dar uma louca e começar a tomar decisões, a história tem para onde ir. A história vai. Então, dar a liberdade para o jogador interpretar e criar a história e se desenvolver faz parte, é uma exigência.